Fala, Raimon. Tudo bem? Boa noite. E aí, Miguel, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Glauco? Tudo certo, Raimon. Que bom, que bom. Estamos aí, né? Vi que você estava conversando com o Chico há pouco, né? Pois é, Raimon. Então eu quero ouvir a sua versão aí. Que zona ontem, hein? Que zona foi aquela? Você estava lá, o que aconteceu e qual é a sua análise? Análise de toda aquela zona, quem saiu perdendo, quem saiu ganhando? Como é que você analisa aquilo tudo? Eu acho, Miguel, que assim, tem vitórias, tem derrotas. Eu acho que eles saíram derrotados do pleito deles e nós saímos vitoriosos, mas a gente também tem que botar a mão na cabeça que a democracia saiu arranhada. A gente não pode também achar que fomos vitoriosos apenas pelo fato de termos tirado eles lá da mesa diretora e termos conseguido que os trabalhos prosseguissem, como prosseguiram hoje em sessão na Câmara Federal. Fazer essa análise apenas de quem perdeu e quem ganhou, no sentido de que eles estavam impedindo, agora não estão impedindo mais, claro que é uma vitória e a gente tem que comemorar, e eu estou comemorando muito. Mas, assim, infelizmente, a democracia fica mais arranhada, sabe? Porque democracia é um tecido social que tem fragilidades, né? Porque a democracia ela nunca existiu e nunca vai existir na sua plenitude. Ela é sempre um processo, a gente está sempre querendo construí-la. Ela é sempre um chamado a que a gente avance mais nos direitos dos povos, avance mais nos direitos fundamentais do homem e da mulher, nos direitos fundamentais do planeta, nos direitos fundamentais de um país, de uma nação, de um povo, no sentido de a gente fortalecer a nossa autonomia, fortalecer a nossa soberania. Então, eu quero iniciar dizendo assim, estou com um sorriso no rosto para dizer, eu estou feliz que nós conseguimos restabelecer o processo legislativo, mas preocupado. O momento é um momento preocupante. E, Raimon, ontem, entre as diversas cenas bizarras que a gente teve ali no decorrer dessa ocupação, dessa obstrução física dos bolsonaristas na mesa diretora da Câmara, nós tivemos também ali a deputada federal Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, levando a sua filha de 4 meses ali para, entre aspas, participar dessa ocupação. Você acionou o Conselho Tutelar? Como é que ficou esse caso em relação a essa parlamentar que tomou essa atitude ontem, Raimon? O Glauco, primeiro eu queria deixar consignado aqui que, conforme diz a música, o melhor lugar de um abraço, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. E se esse abraço for o abraço da mãe, é melhor ainda. Então, nenhum de nós é contrário a que o filho esteja com a mãe. Nenhum de nós quer fazer nenhuma luta. Quem faz essa luta é a direita, quando tenta, por exemplo, tirar os filhos de mães, de modo particular de mães empobrecidas. Nós lutamos uma época aqui no Rio de Janeiro, junto à Casa Elos, que era uma experiência fantástica de socialização entre mulheres que tinham seus bebês ameaçados de serem retirados e mulheres empobrecidas, mulheres em situação de rua, que se organizavam para cuidar dos seus bebês. Então, assim, nem o ECA, que fez 35 anos agora, nem a Constituição de 88, que fala que a criança e o adolescente são prioridade absoluta, nos dão ferramentas para dizer assim, olha, temos que tirar os filhos das mães. O ECA, né, a legislação brasileira, que é um instrumento fortíssimo da luta para a manutenção e para a proteção dos direitos de criança e adolescente, diz exatamente isso. Nós precisamos que os filhos estejam com as mães. Só que há uma diferença, sabe, Glauco e Miguel? A diferença é que nenhuma criança deve ser submetida a um espaço ou a uma situação que potencialmente poderá ser uma situação de violência, uma situação de negação de direito daquela criança, daquele adolescente. E, nesse caso, deliberadamente, a deputada Júlia Zanatta quis levar sua filha no colo para amamentá-la na cadeira da mesa diretora, sabedora ela, né? Eu creio que era sabedora, não posso afirmar, mas creio nisso,
sabedora de que a situação estava muito tensa, e estava muito tensa. Eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, na minha obrigação de salvaguardar os direitos humanos de todos, mas naquele momento ali de criança e adolescente, eu, de fato, acionei o Conselho Tutelar para que providências fossem tomadas. Até para a gente também ter um entendimento, Glauco, que o Conselho Tutelar não é polícia. O Conselho Tutelar não é para ir lá e tirar a mãe do filho, o filho da mãe. O Conselho Tutelar, ele é uma instituição autônoma, né, do Estado brasileiro, não é empregado do Estado brasileiro, no sentido, o Conselho Tutelar não é submetido, né, à prefeitura, no sentido de que tem que fazer o que o prefeito quer, não é um assessor do prefeito. Os conselhos tutelares, eles são essa ferramenta importante de garantir direitos de criança e adolescente. Então, quando nós acionamos ontem o Conselho Tutelar para averiguar aquela situação, nós não estávamos em momento nenhum dizendo assim, olha, a gente quer que a filha seja tirada da mãe, mas a gente quer que aquela filha tenha a sua dignidade respeitada, tenha a sua proteção respeitada. E eu quero dar um exemplo. Ao final dessa confusão toda, né, e teve um empurra-empurra, né, um empurra-empurra para lá e para cá, cadeira levantando, e empurraram o deputado Túlio Gadelha, a deputada Camila Jara chega lá em cima, aí o Nicolas faz o teatro dele, né, cai ali no meio daquela multidão, e isso poderia ter acontecido com aquela mãe, com aquela criança no colo, percebe? Então, assim, eu acho que foi muito prudente da minha parte, da parte da nossa Comissão de Direitos Humanos, noticiar o Conselho Tutelar. Não sei que consequências terá isso, não sei nem se o Conselho Tutelar notificará a deputada, mas ficou o alerta, a notificação para a sociedade. A sociedade tomou conhecimento de que na Câmara Federal a Comissão de Direitos Humanos não abre mão de fazer as defesas que tem a obrigação de fazer. Foi esse o movimento que a gente fez. Mas quero deixar novamente garantido e salvaguardado. Lugar de criança é ao lado da mãe, ao lado da família. E, portanto, nós queremos que as mães tenham o direito a estar com seus filhos e os filhos tenham o direito de estar com suas mães. Nós defendemos isso para todos os espectros da sociedade. Inclusive, defendemos arduamente que as mulheres em situação de rua, que às vezes só tem aquela situação, só tem aquele local para estar com as filhas, que elas têm o direito de estar com suas filhas. Diferente da deputada Júlia Zanata, que poderia ter a filha no seu gabinete, poderia ter a sua filha na sala onde acontece, na sala, antessala ali onde está a presidência da Câmara, poderia ter a sua filha com uma babá, poderia ter a sua filha em casa, poderia ter a sua filha na sala da política para mulheres. Então, tinha muitas possibilidades, mas ela escolheu deliberadamente levar a filha para o local do tumulto, e por isso a gente fez esse movimento. Raymond, tem a oposição, né, a ultradireita está tentando vender, eles estão desesperados tentando emplacar essa anistia aí. A pauta, a obsessão deles, eles bloquearam a Câmara e o Senado, e a confusão é grande. Eles venderam para a militância que conseguiram alguma coisa. O Mota já deixou claro que não tem acordo nenhum para isso. O próprio Mota, a gente até deu o vídeo aí, ele deu entrevista agora há pouco, disse que não tem acordo nenhum. Mas, enfim, eles estão tentando vender isso. O Rogério Marinho, que apesar de ser senador, né, está dando declaração aqui na CNN que a Câmara pautará a anistia na próxima semana, né? Como é que você está vendo aí essa obsessão deles pela anistia e qual é a consequência que poderia ter se isso se materializasse? Miguel, primeiro eu vou dar nome aos bois. Rogério Marinho é um bravateiro. O Nicolas Ferreira é um outro bravateiro. O Polon é outro bravateiro, né? Essa turma são pessoas que ficam alimentando com notícias falsas o seu povo, os seus seguidores. E isso não está no jogo. E eu quero dar dois movimentos de pensamento aqui para, pedagogicamente, a gente compreender. Eu estou sentado aqui nessa cadeira, no escritório aqui na minha casa.
né, aqui onde eu converso com os meus amigos pelas redes sociais. Não tenho que negociar com ninguém que tomar essa cadeira e dizer assim, olha, agora essa cadeira que era sua, eu só deixo você sentar nela se você fizer isso ou aquilo. Eu estou falando do ambiente privado e agora eu vou para o ambiente público. A cadeira da presidência da Câmara e a cadeira da presidência do Senado foi conquistada no voto. O Davi Alcolumbre foi eleito candidato, foi eleito presidente do Senado e o Hugo Mota foi eleito presidente da Câmara. Portanto, aquela cadeira é deles. Seria muita incoerência, e eu acredito que nem o Hugo Mota e nem o Davi Alcolumbre se darão a essa possibilidade de serem chamados de tão incoerentes, de eles, para negociarem a própria cadeira, eles terem que entregar alguma coisa. É como se eles tivessem que negociar as prerrogativas dele. Eu sou presidente se vocês me deixarem. O que a extrema-direita disse para o Hugo Mota foi exatamente isso. Você, a partir de agora, só vai ser presidente se você nos der o PL da anistia aprovado. Disseram para o Davi Alcolumbre, agora você só será presidente do Senado se você pautar a anistia. Esta é a bravata da extrema-direita. Então, esse é um primeiro ponto. Eu acho que tanto o Davi Alcolumbre quanto o Hugo Mota não podem ter feito negociações nesse sentido, porque senão, assim, eles vão negociar aquilo que já é deles. Eu lembro o operário em construção, louco, como podes dar-me o que é meu? Né? Como podes dar-me o que é meu? Né? O que é meu, eu não preciso que você me dê. E a cadeira da Câmara, da presidência, é do Hugo Mota, não é minha, e nem de nenhum outro deputado. É de um dos deputados. 512 deputados não são donos daquela cadeira. O dono daquela cadeira se chama Hugo Mota. E 81 senadores deram a cadeira ao Davi Alcolumbre. Ela não pertence a nenhum dos outros 80 senadores. Então não se negocia para receber aquilo que já é meu. Aquilo que já é meu, eu não posso pagar por aquilo que é meu. Eu não posso pagar por aquilo que é meu. Eu tenho com aquilo que é meu compromissos de manutenção, de levar adiante aquilo que eu me comprometi, etc. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eles precisam alimentar o gado deles. Eles precisam alimentar a turma deles. Eles precisam continuar contando mentiras, porque foi muito vexatório. Eu disse no início aqui da nossa conversa que eu considero que nós tivemos uma vitória, mas uma vitória que também nos deixou a democracia arranhada. Eles estão considerando que tiveram uma vitória. Estão contando essa bravata para as pessoas amenizarem a vergonha que eles passaram na noite de ontem. Algumas pessoas têm perguntado como é que eles estão pagando essa vergonha, no cartão de crédito, no débito ou no Pix. Eu não sei como é que eles estão pagando essa vergonha, mas estão pagando uma vergonha muito grande, porque disseram, nós vamos ocupar aqui a Câmara pelo menos até o Dia dos Pais. O Dia dos Pais é o próximo domingo. Pois bem, saíram na quarta-feira à noite. E a gente segue, sabe, Miguel? Segue porque lutar pela democracia não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua. É preciso lembrar Tancredo Neves, quando chega no Congresso Nacional e se dirige à extrema-direita, chamando a extrema-direita de canalha, canalha, canalha. É preciso lembrar também Ulisses Guimarães, que dizia assim, eu tenho asco, eu tenho ódio à ditadura. Eles também, a extrema-direita, também têm asco, também têm ódio, mas não à ditadura, tem ódio à democracia, tem asco à democracia. E esse pessoal a gente precisa trabalhar nas consciências do povo, mentes e corações, compreenderem que esse pessoal não pode representar o povo brasileiro. Eu vou lutar com unhas e dentes para que aqui no Rio de Janeiro o Flávio Bolsonaro perca o seu mandato, porque ele não pode representar o povo do Rio de Janeiro no Senado Federal. Eu vou lutar muito para que lá em São Paulo o Tarcísio de Freitas perca o seu mandato, para que esses deputados que atentam contra a democracia não representem mais o povo a partir do ano que vem. Essa é a nossa luta. Por isso que eu digo, não tem espaço para votar a anistia na próxima semana. Se por um acaso, o Hugo Mota cair na esparrela de apresentar um projeto de anistia, mesmo que seja a bancarrota,
nós vamos resistir, vamos lutar muito. E eu estou falando disso aqui, Miguel, e Glauco, porque a luta não é feita somente lá dentro do parlamento. A luta é feita também, claro, também nas ruas, nas padarias, nas igrejas, nas associações, onde o povo se encontra para conversar. Raymond, se esse tipo de postura de um segmento que já é extremista, radicalizando ainda mais, aderindo a uma pauta, inclusive, que é contra o Brasil, se alinhando ao Donald Trump, às sanções que são praticadas contra o nosso país, isso também acaba, de certa forma, eu queria saber da tua convivência nesses dias agora com outros colegas deputados do chamado Centrão, de partidos que não são os partidos de esquerda. Isso está ajudando a isolar esse segmento ainda mais, porque nós sabemos que os parlamentares ali do Centrão, eles ora estão de um lado, ora estão do outro, eles sentem muito para onde sopra o vento da política nacional. Então, isso está os isolando mais? O que você tem sentido no dia a dia ali, junto com esses deputados do chamado Centrão, Raymond? Pois é, para você ter uma ideia, Glauco, muito boa a sua pergunta, porque os deputados do PL, pessoal, deputados da extrema-direita, eles somam em torno de 95, 96, porque é bom a gente lembrar, Carla Zambelli não está presa, não é isso? É bom a gente lembrar, Gilvan da Federal está suspenso, é bom lembrar, a Silvia Iapi também está cassada. É bom a gente lembrar que eles se elegeram em 99 e hoje tem uns 95. E não estavam todos em cima da mesa diretora. Nem eles mesmos estavam todos. A tentativa deles era de levar lá para cima o Centrão. Levaram 1 ou 2 deputados, mas o Centrão não topou essa parada. O Centrão não topou botar esparadrapo na boca. Na verdade, o esparadrapo na boca que a extrema-direita colocou não era para ela ficar calada. Porque se fosse para ela ficar calada, ela botava o esparadrapo na boca e sentava nas cadeiras no plenário. O esparadrapo na boca é para nos calar, para calar a democracia, para não permitir que nós trabalhássemos. Então, assim, eu acho que eles estão, sim, se isolando. E aí tem algumas pautas, Glauco, que vão avançar agora e que vai mostrar ainda mais o isolamento deles. Por exemplo, nós vamos votar brevemente, o projeto de lei que fala da isenção de imposto de renda para pessoas que ganham até R$5 mil. E depois uma redução paulatina, gradual, para quem ganha entre R$5 e R$7.350. Esse é o projeto de lei que vai tramitar na Câmara em breve. Eu quero perguntar, a extrema-direita, que diz que não vota em nada que o presidente Lula vota, vai votar como? Ela certamente vai votar contra. E é coerente que ela vote contra. E, aliás, eu espero que ela vote contra, para o povo que ganha até R$5 mil entender que a extrema-direita trabalha contra o povo. Quero dar um exemplo aqui para você. Eu estou fazendo uma pesquisa, e ainda não tem essa pesquisa completa, mas os padres católicos vinculados às dioceses que recebem salário do Brasil inteiro, na sua totalidade, eu estou afirmando ainda antes de concluir a minha pesquisa, na sua totalidade serão beneficiados pela isenção do imposto de renda, porque ganham até R$5 mil, é o salário que as dioceses pagam para eles. Quero dar um exemplo. O Centrão vai ter coragem de se alinhar à extrema-direita para, ao se alinhar, dizer ao povo brasileiro que não topa isentar o imposto de renda para quem ganha até R$5 mil? Então, acho que o isolamento vai crescer. E aí, eu não sei que argumentos eles vão usar. Eu sei que caminhos eles vão usar. O certo é que a gente tem um ditado que as pessoas usam, né, que é o ditado que diz assim: a barata está batendo palma para o chinelo que a mata. Né? Você está aplaudindo aquele que te fere. Você está beijando a mão que te esbofeteia. Porque é isso que a extrema-direita está fazendo. As pessoas que estão nos escutando aqui, só pensar. O Donald Trump, que é
padrinho dessa turma, que eu nem sei se é padrinho, essa turma o considera padrinho, mas ele talvez nem tenha conhecimento de alguns deles, né? Porque é meia dúzia que se notabiliza e a outra maioria absoluta vai na embarcação como um boi, né? Como um boi vai atrás do berrante que toca à distância pelo cavaleiro. E aí, o Donald Trump taxou o Brasil, os produtos nossos, em 50%. Quando isso começar a trazer desemprego para o país, quando as nossas empresas que exportam para os Estados Unidos começarem a ficar deficitárias e diminuir a empregabilidade, piorar a vida do povo, o que é que essa extrema-direita vai dizer? Como é que o povo, ao sentir que o desemprego bateu a sua porta, vai aplaudir também esses deputados? Então, assim, eu acho que a gente está num momento que é um momento de pautas muito importantes para o campo democrático popular, para o campo de esquerda, para a gente avançar, sabe, Glauco? Sabe, Miguel? Eu acho que a gente vai avançar, a gente precisa avançar. O debate que vocês fazem sistematicamente é um debate que ajuda, né? Então, é bom que as pessoas se inscrevam no canal de vocês, nos canal das mídias progressistas, para a gente avançar no debate, porque é um processo pedagógico. Acho que eles estão se isolando e vão se isolar ainda mais. É a nossa expectativa. E a gente está aí trabalhando para isso. Porque quanto mais isolá-los, melhor para o Brasil. A gente defende o povo brasileiro, a gente defende o nosso país. Muito bem. Rimon, membros do governo americano postaram mais uma ameaça que é o Brasil. Hoje, o Eduardo Bolsonaro já retuitou, repostou, naturalmente. Coloca aí, por favor, Gui. É Embaixada do Brasil, Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Postou, na realidade, repostando uma mensagem já do Departamento de Estado. Miguel, só te cortando, é bom a gente até entender que no Brasil o Donald Trump nem indicou embaixador, né? A gente aqui, a Embaixada dos Estados Unidos não tem embaixador para início de conversa. Olha aí, ó. O ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto. É surreal, é uma ameaça, né? É uma mensagem de um mafioso. É uma ameaça. A quantidade de violações de direitos humanos feitas pelo governo americano no mundo inteiro, e o governo brasileiro fez alguma ameaça ao governo americano nesse sentido, né? Como é que você acha? Eu assisti a entrevista do Lula hoje para Reuters, né? Uma entrevista muito boa. O Lula, ele está revoltado, ele não esconde isso. Ele falou, eu não vou... Ele está revoltado com a maneira como o Trump tratou o Brasil. Publicando aquela cartinha cheia de ameaça, o repórter pergunta, mas você não vai conversar com o Trump? O Lula responde, ele não quer conversar comigo. Ele escreve uma cartinha cheia de ameaça, ele notoriamente não quer conversar comigo nem com o Brasil. Agora, Trump, Raymond, como é que você vê, como é que você sente... Né? Você tem uma coisa que parece bem interessante, que esses ataques do Trump, que são infames ao Brasil, são infames, né? Porque são injustos. Assim, a maneira como ele trata o Brasil é uma maneira muito desrespeitosa. Isso que o Lula fala. O Lula fala, eu gosto de ser respeitado, eu gosto de respeitar e ser respeitado. Eu não vou me humilhar. Né? O Lula está emergindo desse processo como um gigante. Né? Você vê que ele conversou com o Modi hoje, primeiro-ministro da Índia, o Celso Amorim conversou com o Wang Yi, que é o ministro de Relações Exteriores da China. A China, inclusive, já abriu 120... acho que foi o Chico que falou hoje aqui, mas ele errou o número, né? Foram 123, aliás, 183 empresas brasileiras foram autorizadas a exportar café para a China. Né? Como é que você vê que vai ser o resultado desse processo? Você acha que, por exemplo, a esquerda
ou o campo progressista, ou a frente ampla democrática, como eu acho mais legal falar, nessa frente ampla democrática que engloba aí várias forças, nem só de esquerda, você acha que ela sai mais unida desses desafios, desses ataques à soberania brasileira? Pois é, Miguel, se você pensa que os empresários são prejudicados com essa taxação, se você pensa que quando essas ameaças chegam pelo Donald Trump ou por esse alto funcionário aí do governo americano fazendo essa ameaça hoje em relação aos ministros do STF, se você pensa que esse processo é um processo que é um processo que tem estado contra a nossa soberania, você acaba também compreendendo que tem um autoconhecimento que está crescendo na sociedade brasileira. Nenhum de nós espera que na relação que alguém tenha com outra pessoa seja uma relação de subserviência. Ninguém gosta de ser subserviente. Todo mundo gosta de ter altivez. E todos nós esperamos do presidente Lula que o presidente Lula seja altivo, que o presidente Lula não se ajoelhe, porque é exatamente isso que quer Donald Trump. Ele quer, na verdade, submeter o governo brasileiro a uma perspectiva de um retorno à colônia. Então, nós somos um país menor, um país pequeno, um país pobre, um país miserável, um país que não tem condição de tocar nada, e aí o Trump pensa dessa forma, e nós, então, temos que nos ajoelhar e beijar a mão do império, beijar a mão do imperialista, beijar a mão do dono do mundo. Nós não estamos dispostos a isso. Quando eu falo nós não estamos dispostos a isso, na verdade não é o presidente Lula que não está disposto a isso. O presidente Lula é a representação de um país, de um povo, de uma nação que sabe o que passou, que sabe o que foi ser colônia de Portugal, que sabe o que foi ser império, que sabe o que construiu, o que trabalhou para ter a sua soberania, para ter a sua legislação. Nós somos um país muito rico. A nossa riqueza está no nosso subsolo, a nossa riqueza está nas nossas águas, a nossa riqueza está no nosso minério, nas nossas águas profundas, a nossa riqueza está na produção intelectual do nosso povo. Nós hoje, Miguel, só para você ter uma ideia, né, pouca gente tem falado sobre isso, nós somos parceiros do maior laboratório de física do planeta, que fica em Genebra, na Suíça. Nós somos somos país membro do CERN. É esse laboratório de física que pensa, né, a movimentação do planeta. Nós temos cientistas físicos, astrofísicos, químicos, pesquisadores na área de fármacos, na área de alta tecnologia. Nós somos uma potência. Somos uma potência. Eu acho que nós vivemos nesse momento um momento de uma grande oportunidade. E essa oportunidade se dá na combinação de dois fatores. E esses dois fatores eles estão reunidos na perspectiva do presidente Lula. O primeiro fator é de não ser submisso. O primeiro fator é de dizer assim, ó, nós vamos resistir, nós não vamos entregar os pontos, nós não vamos colocar o Brasil numa bandeja para entregar de graça para Donald Trump. Donald Trump não é nosso presidente não é ele não é presidente do mundo, ele não é dono do planeta. Esse é o primeiro movimento, o presidente Lula tem falado muito bem sobre isso, tem articulado muito bem isso. Não é o fato do Donald Trump dizer, qualquer hora que o Lula quiser me ligar, pode me ligar. Nesta perspectiva de ameaça o tempo todo, como é que a gente vai ligar? Né? A gente costuma dizer assim, tu não vem na minha casa, mas tu também não vem na minha. A distância da tua casa para a minha é a mesma da minha para a tua. Então vamos dividir o caminho no meio? Vamos. Então, Donald Trump, diminui suas ameaças, bota as armas, depõe as suas armas e vamos conversar como dois presidentes de duas potências. Porque se você se considera uma potência, a potência norte-americana, nós também nos consideramos uma potência sul-americana. Nós também somos uma potência sul-americana. Então esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, que vem muito junto com esse, que é o Brasil não ficar parado. E aí como é que a gente não fica parado? Pense que Lula viajou esses 2 anos e meio para encontrar com mais de 100 delegações de países, sem discutir com eles acordos mercantis, acordos comerciais. Nós abrimos mais de 300 acordos com novos países para exportar os nossos produtos, para levar os nossos produtos para fora. Então, isso também é um caminho para a autonomia.
Já pensou, Miguel e Glauco, se a gente daqui a pouquinho dizer assim, olha, o nosso suco de laranja não precisa ser exportado para os Estados Unidos porque a China o quer, porque a Holanda o quer, porque a Europa o quer, porque a Ásia o quer, porque a África o quer. Então, percebe? Então, esses dois fatores combinados. Primeiro, não se abaixar, não se subordinar. E depois criar condições para a gente ir diminuindo essa dependência. Porque é certo que nós exportamos para os Estados Unidos, é certo que nós importamos dos Estados Unidos. É certo que essa relação comercial que dura mais de 201 anos, a gente quer que ela continue, a nossa relação de amizade com o povo americano. Nós não temos o povo americano como nosso inimigo. Nós não queremos, inclusive, interferir na vida do povo americano. Nós não queremos, por exemplo, dizer ao povo americano, está errado vocês deixarem o Donald Trump ser presidente do seu país, sendo condenado na justiça americana, porque Trump está condenado. Ele foi réu e condenado pela justiça americana, e mesmo assim, no seu país, esse camarada tem direito de se candidatar e foi eleito presidente da República. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, Jair Messias Bolsonaro é inelegível. Cometeu crimes, está sendo julgado com o amplo direito de defesa, com o processo correndo nas tramitações, diferente do que muitos outros brasileiros. Eu fico pensando, qual brasileiro que tivesse cometido os crimes que Bolsonaro cometeu, que estaria tendo esse devido processo legal com tanta firmeza? Num Brasil em que a justiça às vezes é tão falha e coloca os nossos jovens negros periféricos, os nossos pobres atrás das grades. Um país com quase 1 milhão de presidiários. E Bolsonaro agora tem que ser liberado por Donald Trump? Nós queremos que ele seja liberado, se ele for liberado, que a justiça declare que não houve crime. Mas se a justiça declarar que há crime, e, portanto, há provas robustas, parece que é isso que vai acontecer, Bolsonaro tem que pagar pelos seus crimes. Então, não aceitar as ameaças e criar condições para a gente avançar na nossa autonomia e na nossa independência. Muito bem. Glauco, vamos liberar o Raimon. Raimon, muito obrigado, então, pela entrevista. Forte abraço, bom final de semana para você. Obrigado a você também, Miguel, Glauco, um grande abraço para todo mundo, paz e bem.